Então, a gente voltando aqui à parte 2 da nossa aula, né, de noções de contabilidade, paramos aqui, né, no campo de aplicação, né, que é a contabilidade aplicada nas aziendas, que as aziendas é o quê? É o patrimônio que são administrados. Então, seguindo a aula aqui, a função da contabilidade, ela é o quê? Ela é registrar, ela é classificar, ela é demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades. Então, nós vimos lá, né, as funções da contabilidade, né, que é registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem aqui no patrimônio das entidades. Então, está aqui. Função da contabilidade. Ela registra, classifica, demonstra, audita e analisa todos os fenômenos que ocorrem onde? No patrimônio das entidades. Então, a função da contabilidade é registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades. As funções da contabilidade incluem a orientação dos usuários, assim entendida a prestação de informações úteis que possam evidenciar as mutações patrimoniais, tanto qualitativas quanto quantitativas. Então aqui a gente tem uma classificação, né, da função, e aqui a gente tem uma outra classificação. Então você junta uma com a outra para poder ficar completinha, né, para poder a CESP não misturar aí e não te pegar na hora da questão. Então as funções da contabilidade inclui o quê? A orientação dos usuários. Então tá aqui, ó, orientação dos usuários, mas você vê que tá o quê? A orientação, né? Orientar, né? Demonstrar. Assim entendida também, né, a prestação de informações úteis. Presta as informações úteis, também está dentro de demonstrar. Que possa o quê? Evidenciar as suas mutações patrimoniais. Então, para evidenciar o quê? Para mostrar o quê? Se houve o quê? Uma mudança no patrimônio. Tanto que qualitativas quanto quantitativas, né? Sobre a função da contabilidade, aqui a gente tem uma outra classificação também, evidencia que a função ela é o quê? Ela é registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem onde? No patrimônio das entidades, objetivando fornecer o quê? Informações, interpretações e orientação sobre a composição e as variações do patrimônio. Então, ó, a função da contabilidade é evidenciar que a função é o que? Ela é registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades, objetivando o quê? O objetivo de fornecer informações, interpretações e orientações sobre o quê? As composições e as variações do patrimônio. Se teve um aumento do patrimônio, se teve uma baixa, para a tomada de decisões de seus administradores, né? Para apurar o resultado. Então, a função da contabilidade ela é registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades, bem como que a orientação dos usuários, a prestação de informações úteis que possam evidenciar as mutações patrimoniais, tanto qualitativas quanto quantitativas. Também tem a função de registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades, objetivando o quê? Fornecer informações úteis, interpretações e orientações sobre a composição e a variações de quê? Do patrimônio, né? Se houve uma variação no patrimônio, para a tomada de decisão de seus administradores. Nós temos aqui a informação. É a finalidade da contabilidade a informação. A informação é a finalidade, né, da contabilidade. É o objetivo. O objetivo da contabilidade é a informação, né? É uma, né, a informação. A finalidade da contabilidade é a informação. O período contábil, então as empresas podem fornecer suas informações o quê? Anualmente. O período contábil é anualmente. Podem fornecer suas informações trimestral por imposição de algum órgão regulador. A CVM obriga que todas as empresas por elas regidas, as empresas Sociedade Anônima de Capital Aberto, forneçam informações a cada 3 meses. As empresas de capital aberto e fechado é a forma pela qual as empresas vendem suas ações.
A empresa de capital aberto é aquela quando qualquer um pode comprar suas ações. É aberto porque qualquer um pode ser acionista. Logo, precisa de uma autorização de quem? Da CVM para funcionar como tal. Já na empresa de capital fechado, esta não deixa qualquer um participar, ser sócio da sua empresa. Ela restringe a compra de ações. Temos dois tipos de empresas. Então, nós temos a SA e as limitadas. A diferença entre elas está onde? No documento de constituição, né? A diferença entre elas está no documento de constituição. A SA é criada pelo estatuto e conhece todos os seus sócios. Já a limitada é criada pelo contrato social. Sabe quem são os sócios. Então, a SA, né? Ela é o quê? Ela é criada pelo estatuto e não conhece os seus sócios. A limitada é criada pelo contrato social e todos conhecem os sócios. Então, de acordo com a lei 6.404, o período contábil é de 1 ano. Importante isso aqui. Então, de acordo com a lei, o período contábil é o quê? De acordo com 1 ano. A informação. Ao final de cada período contábil, a companhia fará as seguintes demonstrações, com o objetivo de quê? De fornecer informações. Ao final de cada período contábil, né, a empresa, né, fará as seguintes demonstrações, vai demonstrar, com o objetivo de fornecer o quê? Informações aos seus usuários. Então, como é que ela vai fazer isso? Como é que a empresa vai fazer a informação com o objetivo de fornecer as informações a cada período contábil? Através de quê? Através do balanço patrimonial, das demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados, que é a DLPA, ou demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, demonstração dos fluxos de caixas, se companhia for aberta, demonstração do valor adicionado. Então, a informação ao final de cada período contábil, a empresa fará as demonstrações com o objetivo de fornecer informações para seus usuários através de quê? Do balanço patrimonial. Então, a informação chega a seus usuários com o objetivo, né, de dar a informação através de quê? Do balanço patrimonial, das demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, ou demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, demonstração do resultado do exercício, a DRE, demonstração dos fluxos de caixa, DFC, se a companhia for aberta, demonstração do valor adicionado, que é a DVA. As empresas podem fornecer informações contábeis todo mês, todo dia, porém são obrigadas, as empresas são obrigadas a fornecer a cada final período contábil todo ano, pois é o final de cada período contábil. As empresas elas podem fornecer informações todo dia, todo mês, porém são obrigadas a fornecer todo ano, pois é o final de cada período contábil. No balanço patrimonial, que é uma das informações para demonstrar ali, né, em relação ao patrimônio dos usuários, reflete o quê? O patrimônio da empresa no final de cada período contábil. Reflete o patrimônio da empresa no final de cada período contábil no último dia. O balanço patrimonial mostra um momento, aquele dia, é a única que é estática. A única que é estática. Então, o balanço patrimonial é a única estática. As demais são todas demonstração dinâmicas. Estática. Então, o balanço patrimonial é a única que é o quê? Estática. Todas as demais são dinâmicas. Mostra o momento, aquele dia. É a única que é estática de todas as demonstrações. Porque as demais são o quê? Dinâmicas. Mostrando todo o período contábil. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. É uma demonstração em sentido que obrigatória. Já a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela é o quê? Substitutiva. Então, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela é uma demonstração obrigatória. Não são exigidas 3,
e sim 2 demonstrações contábeis. Se ele botar 3 demonstrações contábeis, vai estar errada a questão. Então, ó, um exemplo aqui. São demonstrações que a empresa terá de fazer ao final de cada período. Balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos, ponto e vírgula, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Como ele colocou o ponto e vírgula aqui, está dando a entender que são 3. Patrimônio balanceal, demonstração de lucros ou prejuízo, ou demonstração das mutações do patrimônio líquido. Se ele tivesse colocado aqui o ou, estaria certinho aqui. Então a questão está errada, pois é uma ou outra. Quando separa ponto e vírgula, é de acúmulo, pois são exigidas apenas 2 e não 3 demonstrações. Beleza? São exigidas apenas 2 demonstrações. Na demonstração de fluxos de caixa, é uma demonstração que nem todas as empresas vão fazer. Então, muito importante aqui. A demonstração de quê? De fluxo de caixas é uma demonstração que nem todas as empresas vão fazer. Existe um grupo de empresas que são as de quê? As SAs de capital fechado, que podem decidir se fazem ou não. Elas vão decidir se fazem ou não o quê? A demonstração de fluxo de caixa. Uma condição: seu patrimônio líquido precisa ser inferior a 2 milhões. Então, a demonstração do fluxo de caixa é uma demonstração que nem todas as empresas vão fazer. Demonstração do fluxo de caixa é uma demonstração que nem todas as empresas irão fazer. Nem todas as empresas vão fazer. Existe um grupo de empresas determinadas, que são as SAs de capital fechado. Podem decidir fazer ou não. Beleza? Se for SA de capital aberto, obrigatoriamente fará a demonstração do valor adicionado. Por quê? Do valor adicionado é somente se a empresa for de capital aberto. Por isso ela é obrigatória para esse tipo de empresa de capital aberto. Na fechada, faz se quiser a DVA. Porque é o quê? Facultativa. Então vamos lá de novo. Demonstração dos fluxos de caixa. É uma demonstração que nem todas as empresas precisam e vão fazer. Existe um grupo determinado de empresas, que são o quê? As SAs de capital fechado. E elas podem decidir se fazem ou não a demonstração do fluxo de caixa. Beleza? Com uma condição: seu patrimônio líquido for inferior ao quê? A 2 milhões. Se a SA for de capital aberto, obrigatoriamente ela precisa fazer o quê? A demonstração de valor adicionado. Ela é obrigada a demonstrar o valor adicionado. Se a empresa for uma SA de capital aberto, ela é obrigada a demonstrar o quê? O valor adicionado. E se for de capital fechado? É facultativo para ela. O DVA aqui para ela é facultativo. Beleza? O exercício social das empresas regidas pela lei das sociedades anônimas deve ter a duração de 1 ano. Então aqui, ó, o exercício social das empresas regidas pelas leis de sociedade anônima deve ter duração de 1 ano, ainda que seu intervalo não coincida com o ano civil. Muito importante isso, cai direto em prova. Então, o exercício social das empresas regidas pela lei da sociedade anônima deve ter a duração de 1 ano, ainda que seu intervalo não coincida com o ano civil. Ressalvados o quê? Ressalvados os casos em que a entidade esteja em seu primeiro ano de operação ou tenha acabado de sofrer alteração estatutária. Então, o exercício social das empresas, regulado pela lei da sociedade anônima, deve ter duração de 1 ano, ainda que seu intervalo não coincida com o ano civil, ressalvados os casos em que a entidade esteja em seu primeiro ano de operação ou tenha acabado de sofrer alteração estatutária. De acordo com o artigo 175, o exercício social terá duração de 1 ano. O exercício social terá duração de 1 ano. E a data do término será fixada no estatuto. Então, o exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto. Entretanto,
na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária. Então, aqui, na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Então, a duração de 1 ano, né? E a data do término será fixada no estatuto. Porém, entretanto, todavia, na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter uma duração diversa de 1 ano. Com relação à ciência contábil e suas características, nem todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são apresentados em suas demonstrações contábeis. Alguns serão evidenciados em notas explicativas, como eles não têm características do registro na contabilidade. Então, muito importante aqui, ó. Com relação ao quê? À ciência contábil. Então, a ciência contábil e suas características. Por quê? Nem todos os itens em relação à ciência contábil e suas características, nem todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são o quê? Serão apresentados nas demonstrações contábeis. Vemos lá, né, as demonstrações contábeis, né? O balanço patrimonial, né? Entre outros. Então, alguns serão evidenciados em quê? Em notas explicativas. Então, o que ele está dizendo? Que mesmo que aquele item seja relevante ao patrimônio apresentado em suas demonstrações contábeis, alguns poderão ser o quê? Evidenciados em notas explicativas, porque eles não têm características do registro na contabilidade. Se não tem registro na contabilidade, não é que não seja relevante, mas será em notas explicativas e não na demonstração de contabilidade. As demonstrações não conseguem mostrar todos os itens relevantes do patrimônio. As demonstrações não conseguem mostrar todos os itens relevantes do patrimônio, pois os atos contábeis não são passíveis de registro, apesar de poderem constar em notas explicativas. Então, o que vale ali para a contabilidade? O fato, né? Lembra lá que o fato ele é importante para o patrimônio, né? Se gera um fato, ele é importante para a contabilidade. O ato não é importante. Então, o ato fica em notas explicativas, mesmo que seja relevante. Então, com relação à ciência contábil e suas características, nem todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são apresentados em suas demonstrações contábeis, porque alguns serão o quê? Evidenciados em notas explicativas. Aquelas notas que estão explicando ali é um ato, né? Porque eles não têm a característica do registro da contabilidade. As demonstrações não conseguem mostrar todos os itens relevantes. Então tá aqui, ó. As demonstrações contábeis, elas não conseguem mostrar todos os itens relevantes do patrimônio. Por quê? Os atos contábeis não são passíveis de registro, apesar de poderem constar em notas explicativas. Então, o que é importante é o fato contábil e não o ato. Então, em relação à ciência contábil, nem todos os itens relevantes, nem todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são apresentados em suas demonstrações contábeis. Porque as demonstrações contábeis não conseguem mostrar os itens relevantes do patrimônio, porque os atos contábeis não são passíveis de registro, apesar de poderem constar em notas explicativas. Os objetivos das demonstrações contábeis incluem apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade. Então, os objetivos da demonstração, né? Qual é o objetivo? Aqui, ó. Os objetivos das demonstrações contábeis incluem apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade. Então, ele apresenta os fatos contábeis, né? O objetivo da demonstração contábil apresenta o resultado da atuação. É apuro resultado, né? De natureza econômica, né? O patrimônio é de natureza econômica. Ele apura o resultado. A principal finalidade da contabilidade
é prover informações para auxiliar na tomada de decisões. Então, a principal finalidade da contabilidade é prover informações para auxiliar a tomada de decisões, né? Então, nós temos aqui o patrimônio. Conjunto de que é o patrimônio? Conjunto de bens que podem ser tangíveis ou intangíveis. Tangíveis aqueles que nós podemos tocar e intangíveis o que não podemos tocar. Bens intangíveis podem ser uma marca, né? Que é muito importante ali para a empresa, que arrecada valor econômico. Direitos e obrigações da empresa. Então, é um conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. O conjunto de bens e direitos é o ativo, e as obrigações da empresa é o passivo exigível. Os bens e direitos formam a parte positiva do patrimônio, que é quem? E é chamado de ativo. As obrigações formam a parte negativa do patrimônio, que é chamada dívidas, né? O passivo exigível. Então, nós temos aqui, né, os bens e direitos, que é chamado de quem? De ativo. E as obrigações, que são as dívidas, que é chamado de passivo exigível. A contabilidade criou uma figura na qual seriam colocados esses elementos. Então, ela criou aqui, ó, o balanço patrimonial, né? Tá aqui, né, o ativo, que é o quê? Os bens e direitos. Aqui nós temos as obrigações, né? O passivo, né? Aqui o passivo exigível. E aqui a situação patrimonial líquida, que está dentro aqui do passivo. O passivo exigível está dentro aqui das obrigações. E a situação patrimonial líquida está dentro do passivo. Tangível é o que pode ser tocado. Logo, intangível é uma coisa que tem valor para a empresa, porém não pode ser tocada. Exemplo, uma patente, uma marca, trazem valor para a empresa e fazem parte do patrimônio. Traz um certo valor para a empresa que faz parte do patrimônio. O direito de receber de alguém é um conjunto de bens tangíveis ou intangíveis, direitos e obrigações da empresa. Um bem, um direito que tem sobre uma coisa. Um bem é um direito que tem sobre uma coisa. Logo, o direito civil é chamado de direito real. Direitos é o direito contra uma pessoa. Logo, no direito civil é chamado de direito pessoal. Então, os direitos reais e os direitos pessoais fazem parte do patrimônio de uma empresa. Então, os direitos reais e os direitos pessoais fazem parte do patrimônio de uma empresa. Fazem parte do ativo daquela empresa. Fazem parte do patrimônio. Então, nós temos aqui o patrimônio bruto. Então, nós temos aqui, né, esse esqueminha aqui, né, que eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muito grande. A gente pega a partir desse esqueminha aqui, que eu vou falar aqui, que esse esqueminha aqui mostra o quê? O balanço patrimonial, né, entre o ativo e o passivo, né, os bens e direitos, obrigações, né, situação patrimonial líquida, né, é praticamente aqui o balanço patrimonial de cada empresa. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso daí. Se inscreva no canal, toque o sininho e fica ligado aí que eu já volto já.